Vamos iniciar nossa terceira aula de nutrição, falando sobre ciclos da vida. O que quer dizer ciclos da vida? O ser humano ele é gerado durante essa concepção. Nós nos tornamos bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Então, nós temos aí umas fases da vida. Cada fase de vida necessita de uma atenção especial. Então, nós temos na infância crescimento, desenvolvimento ósseo, a massa muscular em desenvolvimento. Na fase idosa, nós temos já a gente começa a perder essa massa muscular, temos dificuldade no paladar. Então nós temos aí duas condições distintas. Então, quando se fala em nutrição, nós não podemos classificar todos de uma forma geral. Então, por isso que foi dividido em ciclos da vida, para que a gente possa direcionar a nutrição especificamente para cada público. E dentre o universo de alimentos que nós temos, nós vamos porcionar, vamos ver quantidade necessária, vamos estabelecer padrão de cozimento, se precisa ser mais cozidinho, porque o bebê após os 6 meses já começa a ter introdução alimentar, mas não tem dente ainda. A pessoa idosa que porventura também perdeu a dentição e não gosta de usar uma dentadura, aí a gente tem que trabalhar um pouquinho para ver se consegue fazer essa pessoa idosa adquirir o hábito de usar a dentição, a dentadura. Se não, nós temos que trabalhar com alimentação também específica, bem cozidinha. Isso é só um exemplo de como a gente vai trabalhar. Quantidade de água também é diferente nos ciclos de vida. A necessidade hídrica, nosso corpo é quase na sua totalidade água, e aí a gente precisa de certas quantidades. O bebê, por exemplo, de 0 a 6 meses, ele não precisa de água alguma. Só o leite da mãe nutre. Isso, claro que se entre 0 e 6 meses ele só tiver na amamentação. Se ele estiver recebendo algum outro tipo de leite, algum outro tipo de nutrição que seja fora do seio da sua mãe, aí ele necessitará de água. Mas se for aleitamento exclusivo, até o 6º mês ele não precisa de água. E aí pode estar o frio que for, pode estar o calor que for, que ele não vai precisar de água, só do leite de sua mãe. Nós vamos ver aqui o conceito, transição demográfica, riscos e vulnerabilidades, pessoas que são mais vulneráveis. Aí a gente já pode aqui destacar já idosos e crianças, bebês, que são o público dos extremos. Quando você está nos extremos, certamente você requer um pouquinho mais de cuidado. O tempo concebido como projeção cronológica rumo à finitude. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente nasce, ao sair do ventre da nossa mãe, todos nós já começamos a morrer. O destino nosso é chegar a completar o nosso ciclo, dá para ver aqui pela imagenzinha, o nosso ciclo e partir. Aí partir, e se partir é uma incógnita. Mas a partir do momento que a gente é concebido, a projeção é a finitude, é a morte. E como que a gente vai percorrer esse caminho que a alimentação entra aí, a nossa alimentação entra aí para dizer muito como é que vai ser. Nós podemos fazer uma infância, uma juventude, uma alimentação saudável, e quando chegar na vida adulta e idosa, a gente colher, a gente tem um tempo a mais. Então eu sempre digo nas minhas aulas presenciais que às vezes a gente
acha que está perdendo um tempo descascando uma laranja, acha que está perdendo um tempo produzindo uma alimentação mais saudável, porque é muito mais fácil a gente fazer, por exemplo, um miojo, que é 3 minutos. Só que é um ganho de tempo de fazer um miojo 3 minutos, é um ganho de tempo, é uma agilidade momentânea que no futuro possa ser que você perca ali uns 2, 3 anos da sua vida. No final, quando você chegar na fase, se você conseguir chegar, se todos nós conseguimos chegar na fase idosa, né? Claro. É, nós vamos estar queimando um pouquinho dessa vida. E é ao contrário, se a gente se alimenta de alimentos saudáveis, a tendência é que a nossa vida se prolongue em relação a quem não se alimenta. Mas isso tudo é uma projeção, né? O que é sabido é, quanto mais você se alimenta de forma natural, saudável, mais chances nós vamos ter de chegar a uma vida longa. Em contrapartida, quanto mais nós nos alimentamos de alimentos não saudáveis, a nossa vida tende a se encurtar. Se a gente for ver na Organização Mundial de Saúde, alimentos não saudáveis, como embutidos, como esses alimentos ultraprocessados, eles entram no risco 1, junto com amianto, que é cigarro. Então, está no topo ali para desenvolvimento de câncer. Só que amianto já foi banido. Cigarro, há uma propaganda pesada para se parar de fumar. Enquanto que esse tipo de alimentação continua sendo vinculada de forma normal. Se eu não passei esse vídeo ainda para vocês, consequentemente ele vai entrar no cronograma para vocês assistirem ele completo e refletirem. Que é um tema que até para você ser tocado, para você falar, há um certo pudor quando se fala em alimentação em alimentos ultraprocessados. Ciclo de vida compreende o processo de transformação do ser humano desde seu início, nascimento, até o fim da vida. Lá, como nós imaginamos, a velhice e você extinguindo sua chama, que pode ser subdividida em ciclos específicos. Esses ciclos são as expressões das interações do biológico com o socioambiental. Interações essas que condicionam o processo saúde-doença. E aí nós temos aqui uma imagem que mostra muito bem específico essas fases. Então nós temos aqui a concepção, recém-nascido, crianças, adolescentes, jovem, adulto, meia-idade, que é aquela pessoa que já passou dos 30, mas não chegou aos 60. E nós temos também a fase final, idoso, completando na nossa morte ou inexistência, ou seja, completou o ciclo, findamos a vida. Hoje em dia, existem estudos que o ser humano consegue chegar até 120 anos, mas você vê que é muito difícil. Aqui em Poções mesmo, quando eu trabalhava no SAD, eu conheci uma senhora que ela tinha 106. É a pessoa mais velha que eu conheci até hoje. Para você ver, 106 anos, ainda falta aí 14 para chegar no limite máximo, que já foi evidenciado, 120. Mas a média hoje de vida da população brasileira é de 70 a 80 anos. Tempos atrás, a condição de vida, uma pessoa, quando a gente não tinha um sistema de saúde tão efetivado assim, eu estou falando de tempos atrás, muitos tempos atrás. Quando a pessoa chegava a 40 anos, era uma alegria imensa. Por quê? Porque não tinha expectativa de vida tão elevada. Depois começou a se elevando 50. Aqui no Brasil, na década de 40 até 60, a expectativa de vida girava em torno de 60 anos. Depois foi subindo, até chegar nos dias de hoje, que fala-se entre 70 e 80. Para você ver que ainda está distante do máximo.
E existe já estudos comprovando que a pessoa que vai viver até 1000 anos já nasceu. Só que, para isso, tem que ter um investimento pesado em ciências, tem que ter um investimento pesado em regeneração muscular, em condicionamento do nosso cérebro para manter-se consciente e ativo. Só que isso também é uma tecnologia distante nossa. Nós não sabemos se vai ser meio que ciborgue, se vai conservar só o nosso cérebro, mas isso é uma discussão para o futuro. O que nós sabemos é que a curto prazo as dietas já vão ser modificadas, vai ser uma dieta, a dieta já deve ser específica, só que ela vai ser específica a ponto de ter que fazer uma coleta de sangue, e nessa coleta de sangue você investigar o DNA da pessoa e a dieta vai ser compatível com o DNA desta pessoa. E aí nós vamos ter uma dieta ultra exclusiva. Isso já está próximo a se tornar habitual. Claro que assim, a princípio o custo vai ser altíssimo. E aí depois, como toda tecnologia, vai se barateando. E aqui nós temos como eu falei, a estimativa de vida da população, que vai subindo, vai subindo, vai subindo a cada ano. Taxa de fecundidade, que vem caindo. Antigamente, eu tenho 33 anos. Minha família, quer dizer, meu pai e minha mãe, tem 3 filhos. Eu e mais 2 irmãs. São 3 pessoas. Ah, eu já tenho uma família, eu, minha esposa e meu filho. O plano nosso é ter este filho, tivemos, e imaginamos, colocando no campo da possibilidade de um outro filho. Então, 2, já é o quê? Um número menor do que meu pai e minha mãe. Minha avó e meu avô tiveram 15 filhos. Já o pai da minha avó, mais a sua mãe, já teve 22 filhos. É essa transição que nós estamos falando aqui agora. Com o passar do tempo, as escolhas, as expectativas foram mudando, o plano foi mudando, a vida se tornou corrida, vamos dizer assim. 24 horas hoje não equivale a 24 horas do meu avô, do meu bisavô. Porque hoje nós temos muitas coisas que eu digo assim, tecnologia, nós temos um crescimento maciço das cidades, nós temos outros tipos de alimentação. Então, a vida acabou consumindo esse tempo, essa interação com o tempo de uma forma que hoje é tudo muito rápido. Isso sem contar também na mudança, na migração, né, da zona rural para a cidade. Esperança de vida ao nascer entre 50 e 2000, olha aí, ó. Nós temos aqui 1950, 50 anos, 38 anos na África, na Ásia 42, no mundo 47 anos, aí para 2010. No Caribe, aqui na América Latina, 73 anos, na África 55, na Ásia 69, no mundo 67 anos. Isso dados de 2010. Nós já estamos o quê? 10 anos à frente, 2020. A taxa de fecundidade do mundo também diminuiu muito por conta do papel da urbanização. Então, hoje, casas no Japão têm 1 metro, 2 metros quadrados. Ou seja, a pessoa chega, tem um cubinho para deitar e já está de bom tamanho. Tem
teve uma reportagem ano passado que eu estava assistindo que tem casas do Japão que estão vindo sem cozinha, porque as pessoas se alimentam quase que exclusivamente fora de casa. E quando se alimentam em casa, elas trazem a comida de fora, não necessitando ter cozinha. Ou seja, otimiza o espaço da casa de uma forma para melhorar o convívio, de tal forma que, como a vida lá eles se alimentam fora, não precisa perder o espaço geográfico dentro da casa para você ter um ambiente que você não vai utilizar. E lembrando que quanto maior a cidade, mais caro é o espaço onde você vive. Para você adquirir um apartamento. Hoje, em grandes centros, não se fala mais em casas como a gente vê aqui em Poções, por exemplo, na nossa cidade. Se fala sempre em apartamentos. E aí torna o quê? Alto custo. Quanto mais otimizado for sua casa, quanto menorzinha for, o custo cai. A manutenção cai. Tudo isso é levado em consideração. A transição demográfica, de modo geral, começa com a queda da taxa de mortalidade, ou seja, morre menos pessoas, e depois de um certo tempo prossegue com a queda da taxa de natalidade. Isso já é esperado em países desenvolvidos e agora está acontecendo também em países em desenvolvimento, como o Brasil é. Você pode ver que aumenta o número de pessoas idosas, em consequente a isso, diminui muito a taxa de natalidade, a taxa de nascimento. E isso vai provocar forte mudança na estrutura etária da pirâmide populacional, o que reflete também em políticas de saúde pública e social. Aí nós temos questão de aposentadoria, nós temos questões de seguro-saúde, nós temos questões de políticas públicas, de acessibilidade, porque nós temos o que? Uma população mais idosa, que está vivendo mais. E a população, a partir de 60 anos, ele já se torna aposentado. Quanto maior é a taxa de pessoas que vivem mais gasto o Estado vai ter. Queda acentuada das taxas de fecundidade no Brasil nas últimas décadas. Olha, 60, média 6 filhos. 80, passou para 4. 2000 passou para 2. 2020 muda para 1,5 ou 1 ou nenhum. Hoje nós já estamos falando em famílias que pensam em não ter filhos, ou seja, pensam em se casar, ok, mas daí não pensam em ter filhos. Ou seja, o próximo passo aqui com certeza vai ser uma família sem filhos. Você vê que eu estou na média aqui de 2020. Eu tenho um filho e nós estamos pensando dentro da possibilidade de ter outro ou não. Então eu considero aqui 1,5. Esperança de vida ao nascer, isso eu falei, estamos aqui com 80 anos. Mudança na relação de gênero, ciclo de vida e impacto na nutrição. A questão de uso do tempo e dos afazeres domésticos, divisão do trabalho na família, ou seja, antigamente, anos atrás, o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. Então tinha esse tempo para cozinhar, para cuidar da casa, separar, fazer compras. Não que a mulher, o gênero feminino, não trabalhava, porque o serviço de casa é muito pesado. Só que era bem explícito. Homem sai de casa para trazer o pão, o dia do pão, e a mulher fica em casa para conduzir toda a questão doméstica. Hoje isso mudou muito. Hoje o casal ele trabalha em comunhão. O que é isso? Os dois vão à luta, os dois trabalham em casa. Claro que ainda existem padrões
em cidades que ainda mantêm tentam manter o ciclo antigo ainda, mas com certeza não, com certeza não se adequa à nossa realidade hoje. A nossa realidade hoje é uma família que trabalha em conjunto, tanto fora de casa como dentro de casa. É um trabalho comum. A dificuldade de conciliação entre trabalho, remuneração e família. E aí o que isso vai trazer de impacto? A pessoa sai para trabalhar, o salário não era suficiente, já tem o estresse do trabalho, terceirização, redução do emprego doméstico, você hoje tem uma dificuldade muito grande de você ter uma pessoa, contratar uma pessoa para trabalhar em sua casa, apesar que você entra num universo de discussão amplo, tanto de capacitação. Hoje, muitas pessoas têm acesso a cursos técnicos, a formação superior. Então, quanto mais nós temos pessoas que alcançam um patamar de conhecimento melhor, e isso é ótimo, mais esses trabalhos que precisam de um estudo médio, eles acabam ficando em desuso. Ou seja, a pessoa que tem um nível superior, a pessoa que tem um nível técnico, salvo necessidade extrema, ela não vai querer entrar num trabalho desse. Ela vai querer trabalhar em sua área e daí para cima. Concordam? E com isso, as famílias elas tendem a procurar se alimentar fora. Então, gera um impacto muito grande nas refeições. Por quê? Porque se os dois saem para trabalhar, logo a retaguarda vai ficar desguarnecida. Então a pessoa sai para trabalhar, tem que trazer uma alimentação de fora. Se você tem uma pessoa que trabalha em sua casa, teoricamente quando você chegar você vai ter essa refeição preparada. Mas, como eu disse, existe escassez desse tipo de serviço e nem sempre a pessoa consegue ter também uma condição financeira para colocar alguém para trabalhar em sua casa, porque tem uns encargos, tem toda uma roda financeira aí por trás disso. Então gera uma dificuldade muito grande ainda para ter essa mudança. Dentro disso tudo aí também nós temos que colocar a presença feminina na mídia. Isso mudou um pouquinho, mas ainda faz parte ainda de padrões rígidos de beleza. Então nós temos um olhar voltado ainda para geralmente para o sexo feminino, que é o que você trabalhar, você tem que manter uma imagem ideal, que é aquela que aparece na TV, nas capas de revista, hoje nos blogs, né? Hoje nós temos um mundo todo digital, então nós temos Instagram, nós temos um universo pesado e que mostra coisas que são irreais, mas é um padrão de beleza que muitas pessoas querem seguir ainda. Então é uma mulher que é uma chefe de família. Eu digo mulher porque ainda é um universo maior, mas homem, e aí eu não estou separando o gênero. Então, estou falando homem e mulher, mas aí sem separação de gênero. Nós temos que ficar atento a essa imposição de padrões das mídias. Você sai para trabalhar, se estressa, gasta sua energia, perdão. Chega em casa, tem que manter sua casa num padrão de arrumação ok. Tem que dar conta ainda do seu corpo, que é atividade física. Tem que dar conta da beleza, que aí entra escovinha, outras coisas, cortar cabelo, fazer barba. Tudo isso aí entra no pacote. Por isso que eu digo que 24 horas tornou-se obsoleto. E tudo isso aí aliado ainda a uma alimentação adequada. Então,
Tudo isso aí colocado dentro de um copo de liquidificador, por exemplo, misturado, vai pesar. E aí a família começa a retirar certas coisas. Qual é a primeira coisa que a pessoa retira? A primeira coisa que ela retira é o trabalho que dá para você eliminar certo, a princípio, que é o quê? Não ter filhos. Aí depois você vai retirando outras coisas. Quando ter filhos voltar a ser um objetivo, aí ele volta lá para o começo da fila. Mas até então as pessoas estão retirando a opção de filhos e colocando lá no final. Antigamente a gente falava em padrão de casa, olhando pelo lado feminino, a mulher queria ter sua casa, queria ter o marido, queria ter o casal, não era isso? Um casal de filhos? Hoje essa perspectiva mudou, tanto sobre o olhar feminino quanto sobre o olhar masculino, de ter uma esposa em casa para fazer sua comida, para lhe dar o conforto, para você se tornar chefe de casa. Esse olhar do homem também mudou. Então, as mudanças de vida estão muito mais aceleradas do que antigamente. A transição epidemiológica pode ser definida como mudança no perfil de causas-morte, isso falando da nutrição. Na antiguidade, imperavam os óbitos causados pelas doenças infecciosas e parasitárias e pelas guerras. Hoje, nós vivemos um período de paz, então cortamos guerras. Doenças infecciosas e parasitárias ainda matam, mas é em uma quantidade mínima. Nós estamos hoje agora vivendo uma época de pandemia e essa pandemia nos trouxe de novo o olhar para certas coisas que a gente não tinha tamanha preocupação. Então hoje todo mundo sai de máscara, hoje todo mundo tem um cuidado com a higienização das mãos, hoje todo mundo tem um cuidado com o toque, com levar a mão à boca, com dar um bom dia. Tudo isso aí era vivido nesses tempos atrás. Só que o que não tinha nessa época era um conhecimento. Hoje, nós temos aí 3 meses de pandemia do coronavírus. Nós já sabemos como é o coronavírus, a sua face. Nós já estudamos o DNA, nós já isolamos, nós já sabemos como isso tudo acontece, como nos prevenir e estamos buscando uma vacina. Então tudo isso aí é muito rápido, mas mesmo assim morre-se muitas pessoas. As tendências atuais caracterizadas pela diminuição da mortalidade infantil deslocam o óbito para as idades mais avançadas, aumentando as causas de óbitos relacionadas a doenças crônicas. O que é doença crônica? É aquela doença que você carrega por um tempo ah, muito alto. E isso você vai especificando, colocando diretamente direcionado no aparelho circulatório, vamos dizer, hipertensão. Hipertensão, a pessoa convive por anos e anos e anos e anos, e ela vai ali fazendo suas artérias e suas veias endurecerem até que leva o óbito. Um óbito aí de 20, 30 anos. E neoplasias, câncer. Às vezes o câncer ele vem devastador, mas às vezes demora anos para você ter um final, vamos dizer, um final em morte. E doenças infecciosas importantes no século XX nós temos malária, febre amarela. Febre amarela e aí vem um grande número aí crescente só pela Aedes aegypti, que é a febre amarela, dengue, chikungunya, zika, tudo isso aí por causa do Aedes aegypti. E você vê que é difícil o controle. Tuberculose, infecções puerperal, então 3 causas de óbito materno no país. A mãe que falece ao dar à luz. HIV AIDS, epidemia a partir dos anos 80. E aí nós temos um número crescente também. Mas a gente vê que assim, crianças, bebês pararam de morrer em grande maioria. Ou seja, nós temos um sucesso muito grande em manter os nossos bebês e os nossos jovens vivos. E, em contrapartida,
Como a população está vivendo mais, automaticamente a gente muda a chavinha. Então, morre-se mais pessoas idosas e com doenças crônicas. Doenças crônicas que eu conceituei para vocês aqui de forma bem básica, que é aquela doença que você carrega ao longo de uma vida. Então, você tem uma gastrite que está aí acompanhando desde que da infância. Você tem uma diabetes que está com você também aí, pode ser tipo 1, tipo 2, mas está com você há um longo tempo. Se você não conseguir um sucesso no seu tratamento, consequentemente, ela vai lhe consumindo. E aí nós temos o que? A transição nutricional. É um processo de mudança do padrão alimentar e hábito de vida que, somada a outros fatores socioambientais, resulta numa mudança da epidemiologia dos problemas nutricionais da população. Essas mudanças vêm acompanhadas, embora não obrigatoriamente, da maneira simultânea às transições demográficas e epidemiológicas. Isso aqui depende muito do convívio em grupo, e aí o grupo pode ser sua família, pode ser sua rua, pode ser seu bairro, pode ser sua cidade, ou, no caso, seu país. Só a gente olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma alimentação pesadíssima. Então, no café da manhã, por exemplo, é ovo com bacon. Isso não é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é café com pão. E aí, se a gente for para uma comunidade indígena, a comunidade indígena já se alimenta mais de raízes. Então, nós temos que estar com o olhar também voltado para a região. Mas de certo é que hoje nós trabalhamos menos, em menor quantidade, do que antigamente. E a alimentação hoje é uma alimentação processada e ultraprocessada, que nós temos um acesso maior. Até a alimentação nossa hoje, que é considerada in natura, que é aquela que a gente não modificou, ela pode vir com agrotóxico, ela pode vir modificada geneticamente, o que não tem estudos ainda comprovando se é bom ou se é ruim. Então nós temos uma mudança muito drástica, né, uma transição muito grande no que a gente pode trazer na alimentação nossa. TVs. Hoje você tem controles, você mexe pelo o celular, você conecta tudo, tá tudo conectado, você não precisa levantar do sofá para nada. Jogos, nós evoluímos de desktop, que era computador, para notebook, de notebook para tablet, de tablet. Nossos celulares hoje faz tudo. Com o nosso smartphone hoje nós temos o celular propriamente dito, nós temos acesso à internet, nós temos acesso à TV, assistimos filmes, tiramos fotos, ouvimos músicas. Eu gravo minha aula para vocês pelo meu smartphone. Então é tudo muito cômodo. Se a gente não ficar atento a isso, a tendência nossa é mudar o nosso perfil nutricional, que é o que? Engordar, ter mudanças no perfil de gordura, ter mudanças no perfil de carboidrato, que é açúcar, consequentemente, ter mudança no perfil de proteína, que aí nós vamos perder massa magra, vamos perder força muscular, nós não vamos conseguir locomover, e quando você não consegue se locomover, a tendência é ficar cada vez mais isolado, como nessa foto aí, a pessoa fica simplesmente sentado ou deitado o maior tempo do seu dia. A evolução do sobrepeso e da obesidade no Brasil teve taxas elevadíssimas no decorrer do tempo, uma progressão elevada e a prevalência do sobrepeso e da obesidade. Tanto que até o Ministério, o SUS, ele colocou disponível também redução, um tratamento para redução de estômago, que eu só vejo isso como o último recurso, mas que faz necessário. Crescimento horizontal, o brasileiro está mais gordo e a desnutrição diminui. Então, eu sempre gosto desse slide aqui, porque eu digo para os meus alunos que o quê? Nós tínhamos um problema na década de 70, que era desnutrição.
E aí houve uma tentativa de acabar com essa desnutrição. Só que essa tentativa resultou em um crescimento muito grande da obesidade. E aí eu digo para vocês, resolveu o problema? Não resolveu o problema. Por quê? Pessoas, e aí mulheres e homens obesas, também são desnutridas. O termo desnutrido você pode colocar na imagem lá da pessoa magra. Mas pessoas acima do peso também podem estar desnutridas. É, pode estar com a taxa de micronutrientes baixa, a taxa de vitaminas baixa, uma relação de proteína com o corpo também baixíssimo. O que nós fizemos aqui? Quando eu digo nós, eu digo a população ao longo desses anos. Nós tínhamos um problema de desnutrição, que aí a gente coloca como caquexia, que é baixo peso, e nós colocamos muito mais doenças e ainda elevamos o peso dessa população. Ou seja, a conduta nutricional foi errada. Como que houve essa mudança? Ela se instalou inicialmente no hemisfério norte, nos países industrializados. Então, toda vez que nós temos industrialização, nós temos o aumento do consumo de alimentos não indicados. Ou seja, o que era para ser exceção se torna habitual. Você comer, por exemplo, um pastel com caldo de cana. Você pode comer todo dia se você quiser. Antigamente era exceção. Você ir nas lojas dessas de lanche rápido, McDonald's, Bob's, entre outros, era uma exceção. Hoje você pode comer todos os dias. Refrigerante, hambúrgueres, você pode comer todos os dias hoje. Antigamente era muito difícil ter acesso. Era mais fácil ter acesso a frutas e verduras. Hoje o acesso a frutas e verduras, até pelo o valor, às vezes é muito mais barato você comprar um hambúrguer, vamos dizer assim, um lanche, do que você comprar uma fruta ou uma verdura. Só que nós temos que ser persistente, nós temos que buscar, procurar conhecimento, é, colocar a importância da alimentação saudável na mesa do brasileiro e nas nossas mesas. Isso a gente falou que ocorre importantes mudanças na composição da dieta e sempre para calorias maiores. A porção também aumentou. Se você verificar antigamente uma porção, se você fosse assistir um filme, por exemplo, no cinema, a porção de batata frita, ó, a porção de pipoca com refrigerante era menor. Hoje você tem combos, hoje você tem valores maiores, um copo maior, tudo maior. E aí você acaba consumindo mais, consumindo mais. E uma vez que você distende o seu abdômen, seu sistema digestório, ele pede mais e mais e mais comida. Eleva-se o consumo de alimentos já preparados, que a gente está batendo nessa tecla também. Consumo de gorduras saturadas, ingestão de sal, alimentos refinados, ricos em açúcar, com pouco consumo de fibras, porque não se alimenta de alimentos naturais. Maior consumo de carnes e derivados. E essas carnes aqui derivados são processados, ou seja, você perde também o valor proteico dessas carnes e aumenta a densidade calórica, porque você tem gordura que é adicionada ali dentro. Tudo isso faz com que o nosso perfil nutricional mude muito. Quanto aos hábitos de vida, a principal mudança é no sentido de um maior sedentarismo para a redução da atividade física, tanto no trabalho quanto nas atividades de lazer. Quanto no trabalho, se a gente for pensar décadas atrás, quando vamos colocar aí nossos avós moravam na zona rural, então era enxada, facão, foice, a, vamos voltar para a cidade agora um pouquinho. Você vai indo levar um carro no mecânico, por exemplo. Era um trabalho muito mais manual, com ferramentas, sem auxílio de computadores. Hoje você chega com um carro, ele conecta um cabo no seu carro e dá o diagnóstico. Coloca o carro, por exemplo, para alinhar, alinha em 3D, computador. Todo o processo ele é mínimo. O desgaste é mínimo. Hoje nós temos máquinas para trabalhar na zona rural, então a pessoa fica sentada
no trator, no caminhão, seja onde for, com ar-condicionado, bonitinho, tranquilo ali, sentado, de boa. As atividades nasceram outras profissões, então hoje você trabalha muito mais sentado. E a vida sedentária, ela cobra com obesidade, perda de massa muscular, você tem diminuição da massa muscular, aumento da massa gorda, dores articulares, pressão alta, doenças cardíacas, encurtamento da musculatura, má postura, você já fica numa postura ali que quando você senta da forma correta lhe incomoda, um cansaço que você não sabe explicar, baixa resistência orgânica, então você gripa sempre, parece que passou o ano todinho gripado, por exemplo, ou gripado. Dores musculares após o esforço, você pega uma sacola de compra, você vai limpar uma casa, já começa a sentir dor no pescoço, uma dor na perna, uma fisgada ali, aumenta o nível de estresse, então você briga com as pessoas, briga consigo mesmo, que não sabe o motivo. A gente diz que o estopim está pequeno ou que o copo está cheio. Então qualquer gota que cair, seja ela for mínima, já é motivo para uma discussão ou uma briga. Consequências. A epidemia de sobrepeso e obesidade, surgimento de doenças crônicas não transmissíveis. É aquela doença que você adquire, mas que você não passa para outras pessoas de forma horizontal. E aí nós temos o que? Você pode passar pais que têm diabetes, tem 25% de chance no DNA dos seus filhos ter também predisposição. Entenderam? Mas as consequências maiores é individual, que aí você pode desenvolver hipertensão, diabetes, alteração no perfil lipídico, que entra HDL e LDL, síndrome metabólica, o consumo de glicose e insulina ela modifica a chave fechadura, aumento na incidência de doenças cardiovasculares, então nós temos pessoas infartando aí muito cedo, e de acidente vascular cerebral, o AVC também diminuiu essa curva. O envelhecimento com pela qualidade de vida em saúde e redução da longevidade. Então, ao mesmo tempo que nós temos a curva ascendente para você ter a mortalidade, lá lembra que eu falei no começo da aula 80 anos, você tem pessoas também que estão morrendo por conta das doenças crônicas. Então você hoje vê muito mais mortes relacionadas a doenças crônicas, não aquelas que foi citadas em slides anteriores, como por exemplo guerra. E por que trabalhar com ciclos da vida? Bom, eu sempre digo também nas minhas aulas que o papel da atenção básica é trabalhar com prevenção. Então, de antemão, a atenção básica ela vai ter o controle da base populacional da sua cidade. E aí não vai ter um enfoque em doença, e sim nos ciclos da vida, que vai trabalhar com criança, com a puérpera, que é a mãe que está com um bebezinho no colo, com o idoso, saber como é que a cidade é. A cidade é mais velha, a cidade é mais nova, a cidade tem mais adultos. Isso tudo você consegue direcionar políticas públicas para trabalhar com cada população. Aí nós temos destaque para algumas ações entre diferentes faixas, diferentes ciclos. Na infância, promoção e proteção da alimentação com estratégia prioritária. Então, até os 6 meses é só leite de mãe. E aí tem muitas mães que dizem: ah, meu leite é fraco, meu leite secou. Isso tudo a gente pode trabalhar no futuro também, mas de antemão eu digo que não existe isso. Existe sim uma dificuldade na pega do bico do seio, existe dificuldade em lidar se o bico rachar, mas a quantidade é efetiva. O estado nutricional é um fator importante no desenvolvimento infantil, intelectual e psicomotor. Então, se você tem uma base nutricional grande, o desenvolvimento dessa criança intelectualmente vai ser exponencial, vai ser crescente, já é estudado e comprovado.
A saúde psicológica e competências cognitivas estão relacionadas com a capacidade de interação social. Então, nós temos aí estudos que dizem que a nutrição faz com que a capacidade cognitiva aumente muito, e isso é estudado através até do autismo. Nós temos um dos fatores primordiais no tratamento do autismo é a inclusão diária de ômega 3. Então, é um suplemento nutricional agindo diretamente para a competência cognitiva do paciente com autismo. Educação nutricional nas escolas e comunidades, porque se você forma uma base alimentar na infância, essa criança vai carregar até a fase idosa esse tipo de alimentação. Se você fomenta o uso de frutas, ela vai carregar pelo resto da vida. Avaliar a saúde bucal é fundamental nesta fase, porque a troca de dentição, a forma como você mastiga, a nutrição em si também, se você tem cáries, ela pode estar trazendo uma desbiose intestinal, por exemplo, um desconforto. Então a criança pode sofrer com gases, lembra da última aula? Aquilo tudo, todo slide ali pode acontecer também se você não tiver uma saúde bucal ideal. Acompanhar o calendário vacinal para proteger os agravos evitáveis. Então você relaciona essas visitas à unidade de saúde, fala sobre alimentação e você acompanha também o calendário vacinal na primeira infância. Adolescência, a atividade física dos adolescentes hoje é menor do que em décadas anteriores, porque nós temos hoje computação gráfica, nós temos hoje smartphones, nós temos hoje um universo todo que faz com que a criança, o adolescente, ele fique mais em casa, ele fique mais recluso. O crescimento da cidade, a violência, tudo isso faz com que você coloque suas crianças, nossos filhos, dentro de casa. Eu lembro que na minha infância, é, eu ia da casa minha à casa da minhas duas avós andando de boa, tranquilo, sem preocupação nenhuma. Minha mãe e meu pai não demonstravam, pelo menos aparente, preocupação de eu ir na casa de minha avó, da casa das minhas avós, andando. Até o fluxo de carro era menor, mas hoje em dia eu não vejo opção em deixar o meu filho, por exemplo, fazer esse percurso, por exemplo. Porque nós temos um número crescente de tudo. Tudo deu uma mudada. Então, assim, consequentemente, a gente faz com que nossos filhos tenham esse deslocamento de atividade física diminuída. Brincar em rua, por exemplo, é uma coisa que a gente hoje se vê muito acabando. Hoje nós não vemos mais crianças brincando na rua, ou diminuído. A alimentação nutricional desbalanceada, porque é nessa fase que as crianças, que os nossos filhos, pacientes, eles param de se alimentar de uma alimentação que é oferecida pelos pais, e aí passam a ter vontade, que a gente diz vontade própria, e aí tem a tendência a escolher sempre alimentos que não se encaixam na alimentação saudável. Ingestão de bebida alcoólica, então geralmente na adolescência é que tem o primeiro contato, e aí você pode encaixar também outras drogas e um hábito crescente, que é um hábito crescente preocupante. E aí nós estamos falando para todas as bases familiares. Se não acontece dentro da minha família, mas essa pode ser uma realidade de outra família. E nós estamos falando aqui de políticas públicas, e isso deve ser levado em consideração, o uso de bebida alcoólica e outras drogas. A sexualidade do jovem é um fator fundamental a ser abordado nessa fase. Frequentemente se dá o início da vida sexual. E aí nós temos que ter um cuidado, porque hoje essa questão de sexualidade entrou muito também no meio da política. Então, até para nós profissionais de saúde, fazer uma palestra dentro de uma escola ou no ambiente de trabalho, vamos colocar no PSF, tem que ser muito bem pensado, tem que ter uma estratégia, tem que ter um modo correto de falar, porque senão pode rolar alguns processos aí, algumas coisinhas que não é esperada por parte de má interpretação de certas faixas da população.
Prevenção da gravidez não planejada e DSTs. Como acontece? Nós temos na adolescência um desenvolvimento. Se essa criança ela engravida, se esse adolescente engravida, ela tem ali uma briga hormonal, está em pleno desenvolvimento a mulher, em contrapartida está gerando um ser. Então nós temos uma briga nutricional muito grande. Coloca-se em desenvolvimento próprio e um desenvolvimento de um novo ser. Por isso que a gravidez na adolescência é considerada de alto risco. Adulto e na maturidade. É reconhecido que durante o ciclo de vida as mulheres relatam mais problemas de saúde física e psicológica do que os homens. Isso aqui é para ficar uma discussão. Nós vemos muito público feminino procurar o posto de saúde, por exemplo. Hoje em dia esse perfil tem diminuído um pouquinho, mas ainda é longe de você ver homens em unidade de saúde. Mas deve ser levado em conta quando for criar programa de saúde pública. Ocorrências naturais na vida da mulher, como gravidez, parto, o período puérpero, a menopausa, fazem com que utilizar mais vezes o serviço. Demandas nutricionais específicas desses grupos também são avaliados. Mas está crescendo um número de programas voltados para homem, só que ainda eu vejo isso meio que engateando. Mas vamos ver o que acontece para frente aí para ver se consegue trazer mais esse público masculino também hoje, que já diminuiu muito o preconceito de achar que se for na unidade de saúde vai descobrir algum problema e que vai morrer. Lembra que saúde pública nós trabalhamos com prevenção. Abordagem sobre hábitos alimentares saudáveis, atividade física, prevenção de doenças cardiovasculares, prevenção da osteoporose, a gente falou de osteoporose na última aula, prevenção dos cânceres, do alcoolismo e do tabagismo, entre os deveriam ser prioridade do serviço de atenção de saúde na abordagem da maturidade. Isso existe programas voltados para todos esses. Só que nem todas as cidades implementam isso. Nós temos um programa de tabagismo que ele é muito forte, muito bom e que tem um baixo custo. Idosos, a última etapa do ciclo da vida, ou terceira idade, ou melhor idade, assume um papel de grande relevância para o serviço de saúde devido ao grande aumento desta população em um curto espaço de tempo. Nós tivemos um boom muito grande assim da quantidade de idosos no Brasil. O papel da alimentação no manejo das doenças crônicas é importantíssimo. Então nós temos idosos com hipertensão, com diabetes, e que não querem diminuir esse perfil ou melhorar esse perfil nutricional. E é dever do técnico, dever do nutricionista, dever do enfermeiro, dever do médico trabalhar em cima dessa mudança na alimentação. Um grande número de pessoas idosas que moram sozinhas e relata dependência física de familiares. Então nós temos aí um papel muito grande. Isso deve-se fazer uma visita periódica para a gente ver como é que está a interação entre família, entre o cuidado com o idoso. E aí nós temos que ver tudo. Lembra que eu falei que às vezes o idoso ele não quer usar dentadura? Então tem que mudar um pouquinho o perfil da alimentação para ser servido para esse paciente. Então tudo isso aqui nós vemos que nós temos uma escalada, uma mudança do que cada faixa etária precisa. A progressiva perda de habilidades visuais, auditivas, locomotoras e muitas vezes de suas faculdades mentais são os principais fatores que colocam numa posição de desvantagem perante aos outros indivíduos. E aí nós temos também o efeito da redução do sentido do sabor. Então a comida, para mim, que tenho 33 anos, está boa. Para o meu avô, que tem 78 anos, está sem sal, porque ele já perdeu as papilas gustativas. Aí cabe eu explicar para ele que já está bom na quantidade de sal e buscar alternativas, que sejam elas de tempero natural, cortar um coentro, amassar por exemplo, uma sementinha do próprio coentro que dá um cheiro muito bom à comida,
Se você não gosta de coentro, tem uma salsinha, tem uma cebolinha. Tudo que promove uma sensação visual e olfativa para o idoso vai dar uma sensação de que está mais saborosa. Porque, por decorrer da idade e todo esse ciclo percorrido, as papilas gustativas dele, a língua, já vai estar com uma perca muito grande dessa sensibilidade em detectar sabores. E com isso nós chegamos ao final da nossa aula. Dúvidas, como sempre, estou aberto no grupo do Zap para que a gente possa elucidar.